a gente tem que colocar um limite físico e ao mesmo tempo emocional. Então, quando as pessoas me perguntam, só dizer não, a gente só coloca limite dizendo não? Não, a gente também coloca limites com atitudes. Olá, que bom estar aqui de volta com vocês. Meu nome é Sheila Guiar, sou psicóloga há mais de 30 anos. Eu trabalho com gente, me especializei em matrimônio e família, dentro da linha humanista existencialista da psicologia. Mas eu costumo falar que eu uso tudo que eu sei para ajudar o meu cliente. E eu venho falando para vocês sobre um tema que eu considero fundamental, que se chama limites. Hoje eu queria falar um pouco sobre a permeabilidade dos limites, para vocês perceberem que é muito mais simples do que vocês imaginam começar a ter noção do que pode te fazer bem e ser feliz. Veja bem, vamos imaginar uma situação onde você tenha uma dificuldade enorme de fazer amigos. E agora, com a pandemia, triplicou essa dificuldade. Você fica trancado ou trancada em casa, sem interação. Esse tipo de limite que você coloca, social, é um limite que atrapalha boa parte da sua vida, porque o ser humano também é um ser social. A gente precisa de ter amigos. Mas como que nós vamos ter amigos se nós não somos amigos? Como é que eu quero que as pessoas vão no meu aniversário se eu não vou no aniversário das pessoas? Então, é importante começar a refletir. Os limites, eles não podem ser barreiras intransponíveis. Existem muitas famílias que são rígidas, existem muitas pessoas adultas que se tornam rígidas pela educação que teve, de um modo geral, e também pelos caracteres que vieram hereditários, enfim. Que elas são muito duras, são muito fechadas, são muito trancadas no seu lado emocional. Vou dar um exemplo. Ou muito definidas, ou muito definitivas. Você quer que o seu filho coma determinada comida e ele não quer comer. E você põe ele de castigo ali na mesa e briga para ele comer e fala, não vai comer não? Então você não vai levantar dessa cadeira. E o filho fica até a noite olhando para o prato. Tem criança assim também, que não come nada. Chora. A mãe fala, pode levantar para fazer xixi, ele vai lá, faz xixi, volta e senta e não come. Então, é uma disputa de poder que acontece entre pai e filho. Quem mandou e quem não obedeceu. Toda disputa de poder, quando um ganha, os dois perdem. Então, é muito significativo você aprender que os limites precisam também ser maleáveis, ter uma certa permeabilidade, para que a gente possa interagir com as outras pessoas. Lembra quando eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, depois você vai lá dar uma olhadinha, que os limites, eles são como cercas, muros, portões, todos os limites, eles têm que ter uma abertura. As porteiras, os portões, as portas, as paredes são os limites, as portas e as janelas são essa permeabilização que a gente precisa, permeabilidade que a gente precisa para transpor. Então, veja bem, se eu quero que você coma e você não quer comer em hipótese alguma, eu que sou adulto vou negociar. Filho, olha só, o que você gosta de comer? Vou colorir, vou brincar, vou ensinar ele a cozinhar comigo.
para ele começar a aprender a textura dos alimentos, a diferença. Já vou perceber se ele gosta mais dos alimentos que fazem crack, crack, ou dos alimentos mais molinhos, mais doces ou mais salgados, e vou mostrando e ensinando para a criança o que ela precisa fazer. Isso também é colocar limites, porque eu não vou abrir mão dela aprender a comer adequadamente, mas eu posso não abrir mão de uma maneira X ou de uma maneira Y, com rigidez ou primeiro com ensinamento para depois haver a cobrança. Então, muitas pessoas querem colocar limites sem nem dizer o porquê nem como. Aí vão ferir os relacionamentos. Lembre-se que um dos meus objetivos quando eu vim para a rede social era exatamente contribuir para as pessoas não destruírem os relacionamentos. Hoje está tudo muito simples, muito fácil. Você começa um relacionamento e termina um relacionamento assim, ó. As pessoas não estão mais tendo o cuidado de manter os relacionamentos. Isso eu falo com qualquer pessoa. Amizades também, não só relacionamentos amorosos, afetivos. Muitos parentes, famílias, irmãos que não se falam. Por quê? Porque não existe essa abertura para flexibilizar dentro do limite do bom senso. Aí de novo vem a palavra limite. Eu sempre faço uma pergunta no consultório para as pessoas assim: o que está acima ou abaixo do seu limite de tolerância? Porque tem coisas que você não gosta, mas você tolera. Elas não ferem a sua moral ou não ferem você. Só não é assim, ó, do borogodó. Mas, daqui para cima, se está acima do seu limite de tolerância, é porque você tem que fechar nessa hora a porteira. Agora, pasmem uma coisa seríssima, que quando eu também vi, falei, meu Deus, tem gente que deixa a porta ou a porteira das cercas completamente abertas, para entrar coisa boa e para entrar coisa ruim. Elas nunca fecham a porteira. Isso traz grandes prejuízos para as pessoas. Porque quando entra coisa boa, uhul! Mas e quando entra coisa ruim? Você não sabe frear. Você é ferido automaticamente. E o limite é para você não ser ferido. Então, existem essas pessoas que deixam as cercas abertas, as porteiras, as portas abertas. Existem outras pessoas, que é aí que eu acho que é mais complicado ainda. Fecham para coisa boa e abrem para coisa ruim. O contrário. Porque o normal, o adequado, o saudável, é você abrir para coisas boas e fechar para coisas ruins. Então, você abre a porta da sua casa para receber os seus amigos e fecha a porta da sua casa para receber os ladrões. Ninguém quer receber ladrão, entendeu? Então, o que a gente pode organizar para que as pessoas compreendam? Vamos organizar aqui os nossos pensamentos. Quem fecha para coisa boa? Vou contar uma experiência minha. Eu fui na casa de uma amiga, eu tinha participado de um congresso, estava hospedada na casa dela, e nós chegamos do congresso, já era quase 9 da noite, trânsito, etc., com fome. E eu toda sem graça, eu era menina, recém-formada ainda, e eu toda sem graça, sem saber me posicionar, que é outra faceta de quem sabe colocar limites. Ela falou, Sheila, você quer comer alguma coisa? Aí eu, não, obrigada. Fechei. O que ela fez? Foi lá, fez omelete. Depois ela pegou uvas maravilhosas e começou a comer assim na minha frente. E eu morrendo de fome. Eu não tinha coragem de falar. Ai, meu Deus. Isso é fechar para coisa boa e depois, coisa ruim, você abre fácil. Porque ela falou assim, não, você tem certeza que você não quer nada? De novo, eu falei, não, obrigada. Fui dormir com fome. É impressionante. Então, a gente tem que estar muito atento
ao tipo de barreira que você coloca. Se eu coloco um muro nas minhas relações enorme, eu não vou ver nem meu vizinho quando o muro é grande demais. Eu não vejo as pessoas, eu não vejo se elas estão sorrindo, tristes, se elas saíram, se elas chegaram. Não vejo nada, então também não interajo. Dá para compreender essa comparação que eu venho fazendo? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, o limite precisa de ter essa permeabilidade para que você possa interagir com as pessoas. Mas existem também outros tipos de limites que não têm a ver necessariamente com porta. Por exemplo, a pessoa está me agredindo, a pessoa está me massacrando emocionalmente. Vou contar um caso. A menina estava namorando um rapaz que ele era assustador, que ele andava com 2 pitbulls para cima e para baixo, todo malhado, tatuado e etc. Os pais já achavam estranho o sujeito, não sorria, mais frio assim. E a filha deles, com 19, namorando esse sujeito que tinha 20 e pouco. E aí, a partir do dia que ela começou a namorar esse sujeito, ela não sorria mais, ela não escolhia as próprias roupas, ele implicava demais com tudo. E aí ele começou a tolher a liberdade dela. E ela aceitava, aceitava e aceitava. Ele mandava ela trocar roupa, ela ia lá, trocava roupa, voltava e saía com ele. Até que um dia ele pediu o cheque emprestado para ela para fazer algumas compras. E ela, claro, amor. Aí assinou, deu para ele foi fazendo dívidas com os cheques dela. E ela não contou nada para o pai e para a mãe, achando que era natural ela emprestar os cheques para o namorado, que o namorado devolveria depois. Bom, não preciso falar, né, que o nome dela foi para o SPC e deu muita briga, muita confusão. Os pais dela entraram para valer no relacionamento, que eles estavam de fora. Aí não tinha mais porteira, portão, entraram, começaram a proibir o relacionamento, e aí nós sabemos, desde Adão e Eva, que tudo que é proibido tem um certo valor atrativo. E aí essa menina, quanto mais eles proibiam, mais ela fugia e encontrava com esse rapaz. O que eles fizeram? Decidiram mandar a menina para Austrália. E falaram para mim assim, doutor, nós vamos mandar para a Austrália por causa do distanciamento físico. Falei, boa ideia. Tudo bem que no distanciamento físico, hoje, tem a internet de uma forma avassaladora. Mas naquela época que eu estou contando esse caso, que já tem uns 10 anos, não era assim, do jeito que é hoje. Mas, de qualquer maneira, mesmo com a internet, você morando longe, vai criando um afastamento. Ainda mais na Austrália, que o cara não tinha grana nem para sobreviver em Brasília, claro que ele não ia para a Austrália. Ela ficou lá quase 2 anos, e aí quando ela voltou, obviamente o rapaz já estava com outra menina, e a coisa já dissipou-se por si só. E ela veio fazer terapia para aprender essa questão do limite, para aprender que quem se relaciona com pessoas que dão ordens sobre o seu território, sobre a pele para dentro, que é o seu território, o seu corpo, a sua vida, elas estão invadindo os seus limites. Então, é significativo você saber que esse relacionamento era tóxico e abusivo. E aí a pessoa vai aprendendo a se relacionar de uma maneira onde ela compreenda quando a outra pessoa está invadindo o seu limite. Mas aí você vai me perguntar, Sheila, e quando é a outra pessoa que invade não sabe que está invadindo? Por incrível que pareça, é verdade também. Às vezes, a pessoa invade e ela está tão acostumada a invadir, ela já veio de uma família onde ela aprendeu, ou de outros ensinamentos infantis, a invadir, que ela nem percebe que está sendo invasiva. É impressionante.
Eu conto alguns casos, assim, de pessoas que brigavam porque os irmãos pegavam as roupas uns dos outros. E aí não tinha regra na casa. Quando um queria usar uma camisa, o outro já tinha usado. Quando um queria usar a calça X, estava suja. Teve uma dupla de irmãos que eu atendi, que o irmão chegava a trancar o quarto. E o outro foi lá e mandou fazer uma cópia para entrar e pegar o que ele quisesse. Aí ele pegava não só as roupas, mas ele pegava DVDs, CDs, na época que era o mais utilizado. E o que os pais faziam? Nada, nada. Os pais falavam assim, não, vocês resolvam. Como se eles não tivessem ascensão sobre os filhos. E provavelmente não tinham. Esses moleques na época tinham 14, 15 anos. Então aí eu falo de diversos tipos de limites. O que invade, o que se permite ser invadido, os pais que não colocam as regras. As regras são feitas também para a gente poder socializar de uma maneira mais adequada, né? Mais adequada à nossa cultura, digamos assim. Né? Então, falando sobre pessoas que pedem coisas emprestadas e não devolvem, pessoas que fazem uma série de trocas abusivas, chantageiam, tudo isso é invasão de limite. Uma outra coisa também que é fundamental é a distância emocional. Às vezes não dá para você distanciar geograficamente, como foi essa que eu contei. Mas às vezes dá para você fazer um distanciamento emocional. Por exemplo, você está lidando com uma pessoa que te machuca. Essa pessoa é sua irmã, ou seu irmão, ou sua prima, ou seu primo, alguém mais próximo, familiar. E você sabe que todas as vezes que você chega perto dessa pessoa, você cede. Essa pessoa tem uma habilidade de conduzir você e você se permite ser conduzido e não sabe colocar os seus limites. Então, como lidar? Faça um distanciamento emocional que acaba gerando um certo distanciamento físico, mas dentro de um mínimo de relacionamento. Por isso que eu falo dos portões. Por exemplo, se você tem um irmão abusivo, que todas as vezes que você liga para ele, ele quer pegar seu carro e não devolve, quer pedir coisas e que depois ele não pode cumprir, enfim, empréstimos, essas coisas assim, você sabe que você vai ceder, então evita. Liga, conversa sobre abobrinha e tal, quando você perceber que ele vai tocar no assunto, fala, irmão, eu estou ocupado, não deu para driblar, fala, olha, sinto muito. Aí daquele jeito que eu ensinei da outra vez, sinto muito. Eu, nesse momento da minha vida, eu não estou disponível para te ajudar, não estou com dinheiro suficiente, ou não estou com disponibilidade, mas quem sabe numa outra oportunidade, e corta. Mas se você nem isso dá conta ainda de fazer, porque é um treino, é uma habilidade que você pode desenvolver, você se afasta, não liga, não aparece, dá um tempo. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, você tá sumida. Ah, pois é, vida corrida, tal. Mas por outro lado, a outra pessoa também sumiu, porque ela percebeu que você não vai estar tão disponível quanto estava antes. Né? Uma outra forma de distanciamento que eu considero que é importante e significativo é você falar a verdade. Você acredita que muitas vezes falar a verdade distancia? É um tipo de limite. Falar, olha, amiga, desculpa, mas quando você vem aqui em casa, você, assim, você se intromete muito nas minhas coisas, abre meus armários, olha tudo, critica,
abre a geladeira, fala que a comida tá ruim. É chato, é chato. Eu me sinto, sempre usando eu no começo da frase, eu me sinto invadida, criticada, assim, sabe? Eu não sei, a mim me parece que você tem dificuldade de elogiar. Eu também não quero que você elogie a troco de nada. Mas eu quero que você, pelo menos, não invada, sabe? Você chega na minha casa, eu tô ouvindo uma música leve, eu gosto muito de um jazz, um café da manhã, um jazz mais tranquilo e tal. Aí você chega e já, vamos ligar o forró. Não, nada contra, adoro forró. Mas é o jeito, sabe? Que a pessoa já invade. Ela nem pergunta, posso trocar? Você se importa? Um mínimo de educação no convívio. Isso é importante. Então, falar a verdade com amorosidade. Porque nos relacionamentos a gente também precisa desenvolver muito a compaixão, a benevolência, a atitude de afeto para com a outra pessoa. Porque muitas vezes você não gosta do que a pessoa fez, mas da pessoa você gosta. Isso aí também é significativo e importante. Um outro tipo de limite que você pode colocar é você deixar a pessoa sofrer as consequências das escolhas que ela faz. Então, por exemplo, se a pessoa recebeu uma multa, deixa ela pagar a multa. Deixa que a multa vá para a carteira dela. Sabe o que muitas famílias fazem? Não, põe na minha carteira. Não, ele vive recebendo multa, põe na minha carteira, porque senão você vai perder a carteira. Deixa eu perder. Senão ele não vai aprender a andar devagar, nos limites da velocidade que a sociedade, a cidade impõe. Então, se a pessoa grita com você, limita. Não permita que ela grite. Como? Saindo do ambiente. Vou contar um caso verídico e, assim, incrível. Eu diria até estapafúrdio. Eu falei para uma cliente minha que todas as vezes que o marido dela a desqualificasse com palavras cruéis ou ofendesse de alguma forma, ele tinha mania de fazer piadas desqualificando a esposa, sabe? Colocando ela mais para baixo. E aí eu falei, todas as vezes que ele fizer isso, quando você estiver no ambiente, você levanta e sai. Mas assim, saia rápido, por 2, 3 minutos. Mas avise para ele com antecedência que você fará isso. E que você não admite mais que ele use essas brincadeiras de mau gosto com você. Ele não vai dar a mínima atenção quando você disser que não admite. Vai entrar aqui e sair aqui, provavelmente. Mas se todas as vezes que ele falar com você, você levantar e sair, ele vai começar a perceber. Aí ela, ai, Sheila, será? Bom, moral da história. Houve uma reunião desse casal com todos os filhos num restaurante. Filhos, netos, eles tinham 4 filhos e vários netos. Então, sabe aquela bagunça que o vô fica de um lado, a avó do outro, e um monte de neto, filho no meio, nora, genro, enfim. Uma delícia de almoço. E aí ele começou a fazer as piadinhas dele. E o prato tinha acabado de chegar. Na hora que o garçom pôs o prato dela, ele falou lá alguma coisa desqualificando, que ela estava gorda, alguma coisa assim. Ela levantou e saiu, como se ela fosse ao toalete. Aí foi lá, 2, 3, 5 minutos, voltou. Aí ele continuou lá, todo mundo continuou brincando, tal, comendo. Aí ele de novo, ela levantou e saiu. Ela já tinha começado a comer. E aí ela não falou nada. De novo, ele fez, ela levantou e saiu. Sabe quantas vezes ela levantou e saiu? Se eu não fosse a psicóloga dela, nem eu acreditaria. 9 vezes. 9 vezes. Na 9ª vez que ela estava levantando e saindo, aí um dos filhos falou, mãe, você não vai comer não? O que está acontecendo toda hora você vai ao banheiro?
Aí ela falou: eu decidi que todas as vezes que o seu pai falar comigo de uma maneira que me desqualifique, eu não fico presente. Então eu me retiro. Quando eu vejo que ele parou de falar, eu volto, mas ele fala de novo, eu me retiro. Aí todos os olhares que estavam para a mãe, de um lado da mesa, foram para o pai. E pasmem, depois desse dia, ele parou. Porque aí os filhos falaram: pai, é mesmo, você faz isso e é muito chato. Então, a gente tem que colocar um limite físico e ao mesmo tempo emocional, porque ela se posicionou e ela agiu. Então, quando as pessoas me perguntam, só dizer não, a gente só coloca limite dizendo não? Não, a gente também coloca limites com atitudes, deixando as outras pessoas plantarem abacaxi e colherem abacaxi. Plantarem mandioca e colher mandioca, não plantar mandioca e colher maracujá. A natureza mesmo ensina para nós como funciona. Esse tema de limites, ele é apaixonante. Ele transforma a nossa vida como você nunca pode imaginar. É incrível, é avassaladora a mudança que faz. Quando eu chego nos lugares que as pessoas percebem que eu vou falar sobre isso, elas falam: eu não sei falar não, eu não sei falar não. Essa pesquisa que eu citei num outro vídeo, sobre 72% dos brasileiros não sabem se posicionar e não sabem falar não, é da Universidade da Mudança. E é verídica, validada. Eu vejo isso além da pesquisa, eu vejo isso no meu dia a dia. Então, se você acha interessante aprender a colocar limite, se você acredita que pode mudar a sua vida, então vem comigo, porque eu mudei a minha. Não é difícil, é trabalhoso, porque tem que treinar. Como tudo na vida, até o músculo tem que treinar para ele crescer. Mas é possível, é simples. E dá para aprender. Existem formas de aprendizado. Então, uma delas hoje eu citei aqui, que é você parar e prestar atenção no que está acontecendo. Para depois você dizer: não, eu não gostei, eu não quero, eu não vou. Então, continue me acompanhando aqui, caso você goste desses temas que eu tenho trazido. Tá bom? Obrigada, um abraço.